No livro de Daniel, capítulo 3, uma história muito importante tem, descrevendo o monarca dos caldeus, envolvendo 3 jovens crentes também. Era um rei que do seu modo vivia e não dava satisfação para ninguém, e pretendia as multidões atrair, trazendo assim adoração para si. Não pensou nas consequências do porvir, tanto aqui como na vida do além. Um monumento, uma gigantesca estátua, mandou fazer para sua glória e louvor. Ele pensava ser em si alguma coisa, e assim até Deus desprezou. Até Deus ele assim desprezou. E no dia de inaugurar a estátua, todo o império em torno de si juntou, e abusando da autoridade que tinha, um decreto rigoroso promulgou, que todos prostrados adorassem aquele ídolo que ele levantou. Lá tinha crentes fiéis nesse momento, e essa prova fenômenos revelou Ananias, Misael e Azarias, que por sua vez o rei os apelidou, de Mesaque, Sadraque e Abednego, e mesmo assim isso em nada alterou as reais convicções que eles tinham, como o pai de cada um os ensinou, e então souberam com firmeza decidir permanecer no que Deus determinou. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, o verso 4, foi Deus mesmo quem falou, para não fazer imagem de escultura, nem adorá-las. Essa ordem ele deixou. É o segundo mandamento do Decálogo, e por sua vez foi Moisés quem registrou. E foi assim que os 3 jovens fiéis, cada um esse princípio lembrou, decidindo permanecer em pé no momento que a multidão se dobrou. Como é comum em todo lugar do mundo, todo tipo de gente também ter, no império existiam fofoqueiros que olhavam e logo puderam ver que 3 homens permaneciam de pé, cada um parecendo não temer, e foram então depressa falarem ao rei, na esperança de prestígio obter, animados para verem o resultado do que iria em seguida acontecer. Esses homens mau caráter e invejosos, queriam eles uma oportunidade de ter, de se vingarem daqueles que eram crentes e desfrutavam de privilégio e poder. Pensaram eles, chegou agora o momento, e cada um correu para o rei dizer. Protocolaram, ó rei, vive eternamente. E em seguida relataram com prazer, mas essa cena os jovens já esperavam e não se pasmaram ao vir acontecer. O que dissestes, ó rei, esses judeus, não fazem caso do decreto que hoje tem, pois ordenastes a todo o público presente que adorasse, sem exceção de ninguém, ao som da música e de cada instrumento, como falou o teu arauto também, quem não prostrasse e não adorar a imagem, veja só o que virá. Escutem bem, a qualquer que dessa forma proceder, o julgamento da fornalha a esse vem. Mas acontece que 3 jovens não se dobram para adorar a imagem toda de ouro. Pensaram certamente no momento, essa atitude é para nós um desaforo, pois são judeus e estão em terra alheia e desprezam nossa cultura e tesouro. Concluí isso no meu modo de pensar, mas que no texto isso tem base e ancoro pela arrogância, inveja e falsidade dos inimigos envolvidos no laboro. O rei, então, logo os mandou chamar, lhes indagando sobre o que estavam a fazer.
e disseram com clareza: é verdade, ó rei, o que fizeram a majestade saber? E ele então ficou muito furioso. No entanto, quis uma chance conceder e formulou a proposta novamente, esperando a reação que iriam ter, e ainda o seu intento era o mesmo, a fé daqueles jovens corromper. A pergunta do rei foi muito enfática, e o rei quis os detalhes explicar. Quero ver se vocês estão dispostos para quando toda essa orquestra tocar, da trombeta até a gaita de foles, cada um instrumento a ressoar, prostrando-se, adorarem a imagem. Ao contrário, no fogo irão queimar, na fornalha sobremaneira acesa. E que é o Deus que possa vocês livrar? Aqueles jovens, com ousadia e fé, declararam firmes com convicção: quanto a isso, nós não vamos responder, nem tampouco dar ao rei explicação. Pois se o nosso Deus quiser nos libertar, ele nos livrará das tuas mãos. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que a estátua e aos teus deuses vãos. Quanto à pergunta se iremos adorar, a nossa unânime resposta ao rei é não. Logo a fúria no rei muito aumentou, e com o aspecto do rosto transtornado, ordenou acender bem a fornalha, 7 vezes mais do que acostumado. Chamou homens bem fortes do seu exército, para que nada viesse a dar errado. Mandou que atassem bem os jovens, e no fogo fossem sem pena jogados, com seus mantos, túnicas e chapéus, e demais roupas, e em nada fossem poupados. A palavra do rei era urgente, e a fornalha sobremaneira acesa, mas enquanto a cena acontecia, o rei teve ali grande surpresa, pois os homens fortes do seu exército foram queimados na sua inteireza, e os 3 jovens livremente lá andavam. Isso muito espantou a realeza, que disse: eram 3, mas vejo 4. Apareceu mais um para a defesa. O rei foi à porta da fornalha, quebrantado, os 3 jovens a chamar, dizendo: Mesaque, Sadraque e Abednego, saiam dessa fornalha e venham cá. E os jovens, na mesma hora, saíram, sem nenhum dos seus cabelos chamuscar, nem mesmo cheiro de fumaça eles tinham, mas incólumes pôde o público os contemplar. Autoridades e todo presentes viram a poderosa mão de Jeová. Então, ao ver esse acontecimento, o rei Nabucodonosor logo falou: bendito Deus de Mesaque, Sadraque e de Abednego que os livrou de serem queimados pelo fogo, pois firme cada um nele confiou, preferindo ser entregues ao julgamento, e cada um a outro Deus não adorou, abertamente fez essa confissão, e em seguida um decreto anunciou. Agora vem um decreto diferente, esse que o rei mandou anunciar a todo o povo, língua e nação, para ninguém esse nome blasfemar. O Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, todos precisam agora respeitar, sob pena de ser despedaçado, qualquer que essa palavra não guardar, pois foi provado neste acontecimento ser ele o único que é capaz de salvar. Os 3 jovens conquistaram posição de destaque no reino dos caldeus, mostrando assim a todos que é possível, mesmo com lutas, servir ao eterno Deus, na certeza de que ele está presente na jornada de cada um dos filhos seus, e que tudo cooperou para a sua glória nessa história, o que aconteceu, ficando aí o exemplo registrado da vitória
que ele concedeu. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, fala aos forasteiros da dispersão, no capítulo 1, verso 7, mostra o grande valor da aprovação. É como ouro no fogo apurado, quando a matéria adquire perfeição, dizendo assim, ser muito mais preciosa a fé provada na vida do cristão, redunda em glória, louvor e alegria ao ver Jesus em sua revelação.